O diretor soltou um risinho irônico assim que viu o nome na ficha. Essa aqui, murmurou com desprezo. Alguns alunos próximos riram. Na plateia, ninguém esperava nada além de constrangimento. Ela era tímida, negra, pobre e invisível para todos, até aquele momento. Mas segundos depois que ela encostou o arco nas cordas do velho violino, os olhos começaram a marejar. E o que era riso virou silêncio. Silêncio. Daqueles que carregam respeito. Era segunda-feira, início de outono, quando Naomi atravessou os portões da escola com o casaco surrado cobrindo parte da mochila remendada. A brisa fria batia no rosto, mas o que mais gelava sua pele era a sensação de estar fazendo algo que nunca havia feito antes, se colocar à frente. No mural da secretaria, uma folha branca com letras em negrito anunciava: inscrições abertas, noite das escolas. Mostre seu talento musical no evento intercolegial. Uma iniciativa das escolas da região, a Noite das Escolas, acontecia uma vez por ano e reunia estudantes em apresentações abertas ao público, pais, professores, convidados e representantes culturais. Era uma vitrine, mas para Naomi era algo mais. Era um palco onde talvez pela primeira vez ela poderia ser ouvida de verdade. A fila para se inscrever era curta, apenas 3 nomes acima do dela. Um garoto da banda de rock, uma menina do coral e Tasha, a aluna favorita dos professores, conhecida por suas performances cheias de técnica e arrogância. Naomi hesitou. Por alguns segundos, sentindo o peso do olhar dos outros alunos que passavam. Respirou fundo e escreveu seu nome completo com caneta azul. Naomi Williams, solo de violino. Do outro lado do corredor, um professor recolheu a ficha e a levou diretamente à sala do diretor. O Sr. Whitman era conhecido por sua rigidez e por dar atenção apenas àqueles que ele considerava potenciais. Ao ver o nome de Naomi, soltou um leve riso nasal, mais de desprezo do que de surpresa. Na Williams, a garota do 6º ano, aquela bem quietinha, a própria, respondeu o professor. Violino solo, vai ser uma noite. Interessante, disse com sarcasmo, assinando a folha e soltando um suspiro debochado. O comentário foi ouvido por mais de um funcionário. Ninguém riu. Mas também ninguém o confrontou. A autoridade dele sempre foi indiscutível. E Naomi era invisível, mas ela escutou. Estava ali por perto, buscando coragem para perguntar o horário dos ensaios. Ouvir aquilo fez seu estômago revirar. A vergonha subiu como calor nas bochechas. Ela baixou o olhar e saiu antes que notassem a lágrima represada nos olhos. À noite, em casa, no pequeno apartamento que dividia com a avó Marjorie, o silêncio reinava. Marjorie preparava chá de camomila enquanto ouvia rádio em volume baixo. O som de jazz antigo preenchia os espaços entre as palavras não ditas. Naomi entrou cabisbaixa, largou a mochila ao lado do sofá e sentou-se sem dizer nada. Se inscreveu? Perguntou Marjorie sem virar o rosto. Naomi apenas assentiu. E o que aconteceu? Ele riu, vó. O diretor, quando viu meu nome, ele riu. Marjorie parou de mexer o chá e com delicadeza retirou a chaleira do fogo. Caminhou até a cristaleira antiga, abriu uma das portas e tirou uma caixa de madeira escura. Dentro, um violino antigo, com marcas de uso e tempo. As cordas estavam em bom estado, mas era visível que o instrumento já havia vivido muito. Foi por isso que eu nunca toquei para plateia nenhuma, disse Marjorie, olhando para o instrumento como quem encara um velho amigo. Porque toda vez que alguém ria, eu achava que eles estavam certos. Ela fechou a encaixa e a empurrou suavemente na direção da neta. Mas você não é como eu, Naomi. Você não vai parar aqui. Vai subir naquele palco e vai tocar, mesmo que eles riam. Porque quando você começar, ninguém vai lembrar da risada. Naomi pegou o violino. As mãos tremiam. Não era apenas nervosismo, era história, era herança.
Ela conhecia aquele instrumento. Tinha ouvido a avó tocar nos aniversários, em datas especiais, e principalmente nas noites tristes, quando a falta de palavras era substituída por notas suaves. Naquela noite, as duas ensaiaram juntas pela primeira vez. Naomi ainda errava algumas passagens. Sua postura era tensa, mas Marjorie não corrigia com exigência, corrigia com afeto. Fecha os olhos, não precisa pensar. Sente. Esse violino não quer ser tocado, ele quer contar. E Naomi aos poucos começava a entender. As notas não saíam apenas do instrumento. Elas vinham de dentro, da dor, da esperança, da invisibilidade e do amor silencioso entre duas mulheres, de gerações diferentes, mas unidas pela mesma música. Nos dias que se seguiram, Naomi manteve o ritual em segredo. Chegava da escola, tomava banho, fazia a tarefa e depois ia para o quarto da avó, onde os dois se sentavam sob a luz fraca de um abajur amarelo e transformavam cada noite num pequeno concerto particular. Na escola, ninguém parecia notar. Os olhares ainda passavam por ela como se fosse parte da mobília. E ela aceitava. Sabia que o tempo da exposição chegaria. E que, quando chegasse, não precisaria provar nada. Bastaria tocar. Mas os sussurros aumentaram. Tasha comentou alto no corredor. Alguém me disse que a Naomi vai tocar violino. Ela sabe o que é um violino? Deve ter confundido com flauta doce. Alguns riram, outros só seguiram. Mas Naomi ouviu e dessa vez não abaixou a cabeça. Apenas olhou em frente. Passos firmes, violino nos ombros. E a frase da avó ecoando. Quando você começar, ninguém vai lembrar da risada. A casa onde Naomi vivia com Marjorie era pequena, de paredes brancas, que já haviam perdido o brilho com o tempo, mas cada canto carregava memórias. Era um lugar simples, porém cheio de alma. O tipo de casa em que o silêncio é mais valioso que qualquer televisão ligada. Na sala havia um sofá gasto com almofadas bordadas à mão, um tapete de crochê torto e uma estante com poucos livros e muitas fotos antigas. A mais destacada era de Marjorie jovem, sentada numa praça com o mesmo violino que agora estava nas mãos de Naomi. Era a única imagem onde Marjorie sorria abertamente, como se naquele instante ela estivesse inteira. Esse violino já me ouviu mais do que qualquer pessoa, disse a avó certa tarde, enquanto ajudava Naomi a afinar o instrumento. Naomi sorriu, ajeitando os dedos pequenos nas cordas, ainda sem a firmeza de quem domina. Mas algo mudava a cada dia, a postura, o olhar, a forma como ela escutava o próprio som, como se o violino falasse com ela, e falava. Marjorie passava o dia entre costuras para fora e pequenos serviços que ainda conseguia pegar do bairro. Mesmo aposentada, não gostava de ficar parada, mas todas as tardes, religiosamente, parava tudo para ensinar a neta. Elas se sentavam perto da janela, onde a luz do sol entrava com mais força no fim do dia, iluminando as mãos de Naomi. A menina era dedicada. Cada erro virava treino, cada nota mal feita um desafio. Marjorie ensinava não como uma professora tradicional, mas como alguém que carrega sabedoria no jeito de viver. Você não precisa ser a melhor violinista do mundo, dizia. Precisa ser verdadeira. É isso que as pessoas escutam. Não é a nota certa, é a nota que vem do coração. Naomi passou a estudar partituras com mais atenção, anotava dicas da avó num caderninho de capa azul e treinava até os dedos doerem. Às vezes, ficava tão imersa que só percebia a hora quando o cheiro de café fresco invadia o quarto. A relação entre elas, que sempre foi forte, agora se aprofundava. Entre uma nota e outra, surgiam histórias que Naomi nunca tinha ouvido. Quando eu era nova, tentei entrar num conservatório, contou Marjorie numa noite. Mas eu trabalhava de dia, estudava à noite e, quando viram minha pele, meu endereço, nem quiseram me escutar tocar.
Naomi olhou para a avó com um aperto no peito. Era como se cada nota que ela agora tocava fosse também um pedido de desculpa do mundo a tudo que Marjorie não viveu. A senhora ainda se arrepende? Perguntou. Não, porque se eu tivesse tocado naquele palco, talvez nunca tivesse você. E agora você é minha música andando. Respondeu com os olhos marejados. Na escola, os ensaios do evento se aproximavam. Naomi ainda não havia sido chamada para os testes públicos. O diretor evitava falar com ela. Os colegas a ignoravam, mas isso já não importava. Ela sabia que o momento chegaria e que quando chegasse, ela estaria pronta. Certa noite, Naomi tocou uma música sem partitura, apenas com a lembrança de uma melodia que Marjorie cantava para ela quando criança. Era lenta, melancólica e, ao mesmo tempo, serena. Ao terminar, olhou para a avó, que estava com as mãos unidas sobre os lábios. Essa foi para você, vó. E essa foi a primeira vez que você tocou com a alma, disse Marjorie, caminhando até ela com um abraço. Agora sim, você está pronta. Naomi sabia que isso não significava que seria fácil, mas significava que, dentro dela, algo tinha despertado, e ninguém, nem o riso do diretor, nem os olhares de Tasha, nem a dúvida que às vezes tentava voltar, conseguiria apagar isso. No quarto, antes de dormir, ela olhou para o violino, encostado na cadeira, ao lado da janela. O vento frio da noite balançava a cortina e fazia a luz do poste da rua projetar sombras dançantes pelo cômodo. Naomi fechou os olhos e deixou a melodia da música que tocou, mais cedo ecoar dentro dela. Era como se dissesse, você não precisa gritar para ser ouvida. E ela entendeu. Ali, naquela casa velha, entre costuras e chá de camomila, entre silêncio e sonho, nascia uma artista. A manhã estava especialmente cinzenta quando Naomi entrou na escola. O céu parecia combinar com o que ela sentia por dentro. Os corredores estavam cheios, como sempre, mas ela andava como quem não queria ser vista. Uma sombra discreta entre corpos apressados e vozes altas demais. Era o dia dos ensaios abertos para a noite das escolas. Os alunos inscritos precisavam passar por uma breve apresentação para os professores e a coordenação, apenas para confirmar presença e alinhar os detalhes técnicos. Para Naomi, era mais do que isso. Era a primeira vez que tocaria fora da sala da avó. Quando chegou ao auditório improvisado, viu Tasha já ensaiando. Ela usava um vestido de ensaio justo, salto baixo e maquiagem leve, mesmo em um teste interno. Cantava com perfeição técnica e exibia um sorriso treinado, como quem já sabia que tinha lugar garantido. Naomi se sentou no fundo da sala com o violino no colo. Passava o pano nas cordas, tentando não olhar para os outros alunos. Um deles a reconheceu e cochichou com um colega. Aquela ali vai tocar violino, acredita? Nem fala com ninguém. Vai tocar o quê? A música do silêncio? Risos abafados. Ela sentiu o sangue ferver nas bochechas. As mãos começaram a suar, mas não disse nada. Nunca dizia. Aprendeu, desde pequena, que às vezes o silêncio é mais digno do que reagir a quem não sabe escutar. Depois da apresentação de Tasha, o diretor Sr. Whitman apareceu no auditório. Caminhou até o centro do palco com seu ar altivo e olhou a prancheta. Próxima, Naomi Williams, violino solo. O nome ecoou pelo salão, e o silêncio que se seguiu foi constrangedor. Naomi se levantou lentamente, com as pernas trêmulas. Cada passo até o palco parecia 1 quilômetro. Sentia os olhos em sua nuca, os de escárnio, de dúvida, de desprezo. Subiu ao palco e posicionou o violino no ombro. Mas antes que pudesse começar, o diretor interrompeu. Você trouxe partitura, Naomi? Não, senhor. Eu memorizei. Muito bem, pode começar. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Mas antes que o arco tocasse as cordas, ouviu um pigarro alto e alguém cochichando com risos contidos no fundo. Isso a desestabilizou. A primeira nota saiu fraca, a segunda trêmula.
O arco tremeu em sua mão. O diretor suspirou alto. Tudo bem, Naomi. Vamos deixar para o dia da apresentação, certo? Já entendemos. Naomi congelou. Ele não precisava ter dito aquilo. O entendemos foi mais cortante do que um você não é boa o suficiente. Soou como sentença. Ela desceu do palco sem dizer uma palavra. Cruzou o corredor principal da escola com os olhos marejados. Ao passar por Tasha, ouviu. Talvez no próximo ano, né? Mas Naomi não olhou, não respondeu. Chegou até o banheiro e trancou-se no último box. Só então deixou as lágrimas caírem. Quando chegou em casa naquela tarde, Marjorie percebeu de imediato. O jeito como... Naomi deixou a mochila cair no chão, os olhos baixos, os ombros curvados, tudo nela gritava dor. O que houve? Eu não consegui, vó. Eu errei na frente de todo mundo. O diretor mandou eu parar. Eu não consigo... Marjorie foi até ela, se sentou ao lado no sofá e segurou suas mãos. Suas rugas pareciam tocar não apenas a pele da neta, mas seu coração. Olha para mim. Agora, disse com firmeza. Naomi, com os olhos vermelhos, obedeceu. O palco é o lugar mais cruel do mundo, porque ele mostra quem tem coragem de tentar. Os que estão sentados, esses nunca vão saber o que é isso. Você teve coragem. E isso, Naomi, isso já é muito. Mais do que a maioria ali jamais terá. A menina soluçava baixinho. Mas eu errei, vó. E quem disse que não pode errar? Você não nasceu para mostrar técnica. Você nasceu para mostrar verdade. A gente ainda tem uma semana. E se você quiser, a gente começa tudo de novo. Juntas. Naquela noite, a música que saiu do violino não foi bonita, mas foi intensa. Foi a dor transformada em som. Foi Naomi gritando com notas o que não conseguia dizer com palavras. E Marjorie, sentada na cadeira, escutava com os olhos fechados, como se dissesse em silêncio. Agora sim, você começou a tocar. A semana seguinte começou com silêncio. Não o silêncio constrangido de quem foge do mundo, mas o silêncio intencional, de quem está se preparando para enfrentá-lo. Naomi não comentou mais sobre o ensaio frustrado, não falou sobre o diretor, nem sobre Tasha. Ela apenas chegou da escola, comeu em silêncio, limpou a louça e foi direto para o quarto. Marjorie se entendeu. Sabia que as palavras seriam poucas agora e que era a música que guiaria o caminho. Hoje a gente não vai ensaiar uma música pronta, disse ela, já com o violino em mãos. Hoje você... vai criar a sua. Naomi estranhou. Criar. Nada de seguir partitura. Fecha os olhos. Lembra o que você sentiu lá em cima daquele palco. Agora transforma isso em som. A menina hesitou. Encostou o queixo no violino. Fechou os olhos. Respirou fundo. O arco desceu com insegurança, mas logo deslizou com firmeza. O som que saiu não era perfeito, nem bonito, tecnicamente, mas era honesto. As notas vinham entre pausas. Eram curtas, quebradas às vezes. Mas ali, escondido entre cada acorde, havia um grito contido, uma resposta não dita, uma lágrima transformada em vibração. Marjorie não interrompeu, apenas escutou. Naquela noite, Naomi não ensaiou uma música tradicional. Criou um esboço, um esqueleto de melodia que nascia de dentro. E dali em diante, todos os dias, ela acrescentava um pedaço novo. Como vai se chamar essa música? Perguntou Marjorie após a terceira noite de criação. Naomi pensou por um instante. Rastro de silêncio. A avó sorriu, orgulhosa. Porque o silêncio também fala, né? Porque foi no silêncio que eu descobri a minha voz. A cada dia, a execução melhorava. A música ganhava identidade. Era suave no início, quase como um sussurro, mas crescia em intensidade, até alcançar um clímax emocional, como se a própria Naomi se erguesse em som. Depois caía numa nota única, longa, carregada de tudo que ficou guardado dentro dela por anos. Enquanto isso, a escola seguia sua rotina. O diretor não mencionava Naomi. Tasha se preparava com ensaios públicos, cercada de apoio e elogios vazios.
Mas ninguém sabia que, do outro lado da cidade, num quarto apertado com cheiro de chá de camomila, uma apresentação estava sendo construída com alma. Certa tarde, Marjorie apareceu com um estojo pequeno de veludo nas mãos. Isso aqui era da minha mãe, disse. Ela tocava piano na igreja. Nunca teve chance de estudar música, mas dizia que quando alguém da família tocasse no palco, isso aqui deveria ir junto. Era um broche antigo em forma de clave de sol, com pequenos pontos dourados e sinais de desgaste. Ela o prendeu cuidadosamente no vestido que Naomi usaria na apresentação. Esse broche não é só símbolo de música, é símbolo de resistência, de sonho adiado e agora de sonho realizado. Naomi ficou em silêncio. Só assentiu com os olhos marejados. Faltando 2 dias para o evento, Naomi ensaiava como se o mundo fosse acabar. A vizinhança já reconhecia a melodia. As crianças do prédio, que antes passavam correndo e rindo, agora paravam por alguns segundos para escutar. É aquela menina do violino, diziam. Naomi não ouvia. Não porque não quisesse, mas porque estava completamente dentro da música, mergulhada nela. Era como se, ao tocar, ela deixasse de ser Naomi por alguns minutos e se tornasse apenas som. E no som não havia julgamento, não havia vergonha, só verdade. Na véspera da apresentação, Marjorie preparou a refeição favorita da neta. Macarrão com molho branco e queijo ralado. Simples, mas feito com mãos que tremiam de orgulho. Amanhã, quando você subir naquele palco, não toca para eles, disse Marjorie ao final do jantar. Toca para mim, para você, para sua mãe e para todas que ficaram em silêncio quando deviam ter sido ouvidas. Naomi segurou a mão da avó por um instante, apertando com força. Eu prometo, vó. O quê? Que amanhã o silêncio vai chorar. E as duas riram, mas era um riso carregado de história, de dor e de algo novo, esperança. Naquela noite, Naomi não dormiu cedo. Ficou olhando para o teto por horas, relembrando cada detalhe da melodia. Reviu mentalmente os movimentos das mãos, as pausas, a respiração entre cada nota. E então, antes de dormir, olhou para o violino e disse em voz baixa: amanhã a gente fala por todas nós. O sábado amanheceu cinza, com garoa fina e um vento frio que cortava as esquinas da cidade. Naomi acordou antes do sol, sem que o despertador tocasse. Marjorie já estava de pé na cozinha, preparando café com leite e pondo torradas na frigideira com manteiga. Era como se ambas tivessem feito um pacto de silêncio, não pela falta de assunto, mas pela intensidade do momento. Dormiu bem? Perguntou Marjorie, sem virar o rosto. Dormi pouco, mas estou pronta. Então é isso. Hoje o mundo vai te ouvir. A roupa de Naomi era simples, mas escolhida com cuidado. Um vestido azul escuro, meias brancas e sapatos baixos. O violino limpo e reluzente. O broche de clave de sol preso bem no centro do peito. Marjorie ajeitou o cabelo da neta com mãos firmes, mesmo com os dedos já marcados pelo tempo. Você tá linda, e forte, e pronta. O evento aconteceria no auditório central da cidade, um prédio antigo com assentos estofados e cortinas vermelhas. O hall de entrada estava cheio de alunos de outras escolas, professores, familiares e convidados. Um painel luminoso anunciava o evento. Noite das Escolas, Talentos em Exibição. Naomi chegou com Marjorie pela entrada lateral. A coordenadora da escola a recebeu com um sorriso contido, um tanto surpresa por ela realmente ter vindo. Que bom que veio, Naomi. Estamos com uma boa programação hoje. Você será a última apresentação da noite, tá bem? A última. Aquela palavra reverberou por dentro. Ser a última significava fechar o evento. Toda a atenção, toda a expectativa, todo o cansaço acumulado do público. E talvez todo o julgamento. Na sala de espera, Naomi mantinha o violino no colo, os dedos trêmulos e o olhar fixo no chão. Marjorie, sentada ao lado, segurava sua mão discretamente. Você tá nervosa porque vai ser grande. Se fosse pequeno,
você não sentiria nada. Enquanto os primeiros números subiam ao palco, Naomi ouvia a reação da plateia. Aplausos educados, risadas leves, comentários baixos. Tasha, claro, foi uma das primeiras. Entrou com um vestido brilhante e cantou uma versão pop de uma música conhecida. Recebeu gritos dos colegas e aplausos entusiasmados. Sorriu, acenou, saiu do palco como uma estrela. Ao passar perto de Naomi, nos bastidores, lançou um olhar disfarçado de superioridade. Boa sorte, você vai precisar, disse sem parar de andar. Mas Naomi não respondeu. Estava além daquilo. Com o passar das apresentações, o ambiente foi mudando. O auditório, antes agitado, foi ficando mais calmo, os comentários cessando. E quando o apresentador chamou a penúltima atração, Naomi se levantou. É agora, disse mais para si do que para Marjorie. A avó a abraçou com força. Vai, toca por mim. Naomi foi levada até a lateral do palco. Podia ver de esguelha o público sentado. O diretor Whitman estava lá, de braços cruzados, falando baixo com outro coordenador. Alguns professores da escola sentavam-se nas primeiras fileiras. Vários alunos do ensino médio, com cara de tédio. Representantes de outras instituições e, entre eles, uma mulher bem vestida com crachá de um conservatório de música local. E agora, para encerrar a nossa noite, uma apresentação muito especial, disse o apresentador no palco. Solo de violino com a aluna Naomi Williams, da escola Jefferson Middle School. Um aplauso tímido ecoou. E então, silêncio. Naomi subiu devagar. Seus sapatos bateram baixo no piso de madeira. O vestido balançava suavemente a cada passo. E o violino era parte dela agora. Parou no centro do palco. As luzes se acenderam sobre seu corpo magro, a pele morena brilhando sob o foco quente. Por um instante, pareceu que o tempo parou. Ela respirou fundo. A plateia aguardava, em expectativa silenciosa, não exatamente esperando algo bom, mas esperando. Ela olhou para a quinta fileira. Lá estava Marjorie, sentada ereta, mãos unidas, olhos fixos. E então, Naomi fechou os olhos. A primeira nota saiu como um sussurro. Fraca, mas viva. A segunda veio mais firme. E a terceira foi onde tudo mudou. A terceira nota cortou o ar como se abrisse uma janela em meio ao tédio da plateia. Não era alta nem ousada. Era apenas verdadeira. Uma melodia lenta, suave, com toques de melancolia e esperança. Era a música que Naomi criara nos ensaios com Marjorie, cada trecho construído com dores que não tinham nome e lembranças que não cabiam em palavras. No palco, Naomi estava imóvel, corpo reto, olhos fechados, violino colado ao queixo e o arco deslizando com a calma de quem já não sente o peso de estar sendo observada. Ela não tocava para impressionar, tocava para libertar. As pessoas começaram a se mexer nas cadeiras. Um casal que cochichava parou. Um adolescente, distraído no celular, abaixou o aparelho e ficou olhando fixamente. Uma senhora apertou a mão do marido. Algo estava acontecendo. A música aumentava de intensidade, ganhando profundidade. Era como uma história sendo contada sem palavras. Começava tímida, avançava com dor, crescia com coragem e explodia em sentimento. Cada nota era uma resposta a tudo que Naomi havia calado. Ao riso do diretor, ao deboche nos corredores, ao dia em que errara no ensaio e fora mandada descer do palco. Lá na quinta fileira, Marjorie chorava em silêncio, as mãos ainda unidas no colo, mas os olhos molhados. Ela reconhecia cada fragmento daquela melodia. Era sua também. Era sua história passada para frente, por meio da neta. E agora o mundo estava ouvindo. Naomi tocava com alma. O som do violino era quente, humano, cheio de camadas. E a plateia, antes fria e dispersa, estava congelada, vidrada. Até o diretor Whitman descruzou os braços, ajustou o corpo na cadeira e, pela primeira vez naquela noite,
Não tentou disfarçar a surpresa. Havia algo na expressão dele que não era só desconforto, era desconstrução. A coordenadora do conservatório, sentada ao lado de outros jurados e convidados, inclinou-se para a frente. Pegou uma caneta, anotou algo no papel, mas seus olhos não saíam de Naomi. A parte final da música começou com um longo acorde sustentado, que parecia arrastar o coração da plateia junto. A transição para a última sequência foi suave, mas intensa. Uma repetição mais baixa do início, como um suspiro que ecoa no fim de uma conversa emocional. Era como se Naomi dissesse: foi isso. Tudo que eu tinha para dizer está aqui. E então, silêncio. O arco parou. Naomi ficou imóvel por 2 segundos, 3, os olhos ainda fechados. E no 4º segundo, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois mais fortes, depois de pé. A plateia inteira se levantou. Pessoas batiam palmas com força. Gritos emocionados. Uma jovem professora tirava os óculos para enxugar os olhos. Um aluno que zombava de Naomi antes da apresentação, agora aplaudia sem parar, boquiaberto. Tasha, no fundo da sala, observava a cena com a expressão dura. Sua vaidade desmontada pelo que não conseguia combater. Talento verdadeiro. Naomi abriu os olhos devagar. Parecia não acreditar. Olhou à frente e viu o auditório de pé. Olhou para a avó. E lá estava Marjorie, com os olhos brilhando e as mãos batendo palmas, com toda a força que seu corpo permitia. Naomi não chorou, não sorriu. Apenas curvou o corpo levemente, em um gesto respeitoso, e saiu do palco com passos calmos. Ela não precisava correr. Já havia chegado onde queria. Nos bastidores, a coordenadora do conservatório a aguardava. Naomi, disse ainda emocionada, você não tocou uma música, você contou uma vida, e isso não tem preço. Naomi apenas abaixou a cabeça sem saber o que responder. A mulher então entregou um cartão com o nome do conservatório assinado à mão. Venha nos visitar na segunda. Gostaríamos de te oferecer uma bolsa integral. E se quiser, podemos apresentar o seu trabalho em outras escolas também. Seu talento precisa ser ouvido. Naomi segurou o cartão com cuidado. Era leve, mas dentro dela tinha o peso de gerações. Na saída, encontrou Marjorie esperando no corredor. A avó não disse nada. Apenas a abraçou. Um abraço longo, quente, firme, de quem entende tudo, sem precisar perguntar nada. Você ouviu, vó? Perguntou Naomi baixinho. Eu ouvi, minha filha. E todo mundo ouviu com o coração. E naquele momento, entre o calor do abraço e a lembrança do palco, Naomi entendeu que sua música havia feito mais do que impressionar. Ela havia transformado o silêncio em voz. Naomi desceu do palco como quem carrega o corpo inteiro cheio de som. Cada passo era lento, ainda sentindo o peso da emoção que havia deixado lá em cima. Não era cansaço, era leveza. Era como se, por alguns instantes, ela tivesse flutuado sobre tudo aquilo que a machucava. No corredor, ainda entre bastidores e portas estreitas, vários professores passaram por ela. Um deles, o de ciências, que até então nunca a olhara diretamente, parou, segurou seu ombro e disse: foi indescritível. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Naomi apenas sorriu. Ela não sabia, mas do lado de fora do palco, no saguão do auditório, o comentário era um só: a menina do violino. Pais que nem conheciam Naomi perguntavam seu nome. Professores de outras escolas queriam saber de onde ela vinha. A coordenadora do conservatório, ainda com o crachá no peito, conversava com a diretora de outra instituição sobre uma possível parceria para levar apresentações como aquela para outros bairros da cidade. Enquanto isso, o diretor, Sr. Whitman, permanecia sentado na primeira fileira, imóvel. Não sorria, não aplaudia mais, só observava com um leve desconforto que ele mal conseguia esconder.
O mesmo homem que havia rido do nome de Naomi na inscrição, agora era o centro do julgamento mudo da plateia. Alguns professores lançavam olhares desconcertados em sua direção. Não, falavam, mas seus olhos diziam: você tentou apagar isso e falhou. Mais tarde, na saída, o mesmo diretor foi abordado por um dos coordenadores do evento. Que menina fantástica, Sr. Whitman! Uma das melhores apresentações da noite. Vocês devem estar muito orgulhosos. Whitman forçou um sorriso. Tossiu, coçou o colarinho da camisa e respondeu com um vago: ah, sim, claro. Um talento que apareceu de repente. O coordenador franziu a testa sem entender, mas logo seguiu, empolgado, para parabenizar Marjorie, que esperava Naomi no hall de entrada. A avó era cercada por pais e alunos. Uma senhora mais velha disse: sua neta tem uma alma muito antiga. Eu nunca vi uma criança tocar assim. E Marjorie, sempre humilde, respondeu: ela só deixou o coração dela falar. Eu só ensinei a escutar. Do outro lado da sala, Tasha observava tudo com um olhar vazio. Seus pais estavam ao lado dela, tentando consolar. Você foi ótima também, querida. Mas ela sabia. Sabia que Naomi havia mudado o rumo daquela noite. E o pior, não com fogos, nem técnica impecável, mas com emoção, com verdade. Naomi, ainda segurando o violino contra o peito, foi até a avó e recebeu o abraço mais esperado da noite. Era diferente do abraço de antes. Tinha sabor de missão cumprida, de conquista real. Logo em seguida, a coordenadora do conservatório se aproximou com mais formalidade. Marjorie, Naomi, queria repetir oficialmente o que já falei. Nós queremos oferecer a Naomi uma bolsa integral no nosso programa avançado. Inclui transporte, alimentação e, se ela quiser, aulas de composição também. A menina arregalou os olhos. Composição? Sim, aquela música que você criou. É mais que uma apresentação. É uma obra autoral. Queremos que ela registre isso com a gente. Temos professores especializados. Ela tem um talento raro, disse com firmeza. Marjorie olhou para a neta com olhos marejados. Isso é o que a vida nos negou por muito tempo, minha filha. E agora está nas suas mãos. Naomi segurou o cartão da coordenadora e, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro, respondeu: eu aceito. Quero aprender. Quero criar mais. E quero que outras meninas vejam que dá para chegar também. O evento terminou com os alunos sendo liberados com os certificados de participação. Mas o nome que ecoava nos corredores, nas escadas, nos elevadores e até no estacionamento era um só: Naomi Williams. O diretor Whitman saiu sozinho pela porta lateral, sem dar entrevista, sem posar para fotos. Pela primeira vez, o palco não era dele, e ele sabia disso. Já Naomi saiu pela porta principal, de mãos dadas com Marjorie. Entre elas, um violino antigo. No peito, o broche de clave de sol, e no coração, a certeza de que algo novo havia começado. Ela não precisou gritar, não precisou se defender, não precisou revidar. Ela apenas tocou, e tocou tão fundo que o mundo inteiro foi obrigado a ouvir. Na segunda-feira seguinte ao evento, o bairro de Naomi amanheceu igual. Os ônibus lotados, as calçadas quebradas, o som dos rádios nas padarias. Mas dentro dela, tudo era diferente. Ela usava uma mochila nova, presente do conservatório, e carregava consigo, além do violino, uma carta formal de boas-vindas ao programa de formação artística da região. Pela primeira vez, ela não ia para a escola comum naquele horário. Ela estava indo estudar música. Tem um lanche aqui e um chocolate também, disse Marjorie, enquanto ajustava a jaqueta da neta. Mas se a ansiedade apertar, lembra da melodia. Sempre lembra da melodia. Naomi sorriu e saiu em silêncio, mas com o passo leve. O prédio do conservatório ficava em um bairro mais afastado, cercado por árvores e jardins bem cuidados. A arquitetura antiga e elegante intimidava à primeira vista, mas ao entrar,
Naomi sentiu algo diferente. Ali, ela não era um acidente. Era esperada. Logo na entrada, a recepcionista sorriu. Você deve ser a Naomi Williams. Seja muito bem-vinda. A professora Elisa está te aguardando na sala 3. No corredor, os quadros nas paredes mostravam jovens em concertos, eventos, premiações. Naomi observava com fascínio. Não eram só rostos sorrindo. Eram testemunhos de trajetórias que tinham começado exatamente como a dela. Na sala 3, a coordenadora a aguardava com um caderno de partituras, um novo estojo para o violino e um cronograma de aulas. Naomi, estamos muito felizes por ter você aqui. Vamos fazer o possível para que se sinta em casa. E antes de tudo, essa é sua partitura. A primeira música que você vai escrever com a ajuda dos professores será Rastro de Silêncio. Vamos registrar sua composição oficialmente. Naomi olhou para o papel em branco, com linhas musicais, esperando por vida. Eu nunca escrevi uma partitura completa, murmurou. Não se preocupe. O mais importante, você já tem. O som. O resto, a gente te ensina. A primeira aula foi intensa. Técnicas de arco, leitura musical mais avançada, práticas em grupo. Havia alunos de todas as idades, mas Naomi logo chamou atenção pela sensibilidade. Ainda não tinha toda a técnica dos colegas, mas sua entrega era algo raro. No intervalo, uma menina loira de tranças finas se aproximou. Você é a Naomi da apresentação, né? Eu vi no vídeo. Chorei. Sério. Eu também toco, mas nunca consegui compor. Como você fez aquilo? Naomi sorriu, tímida. Acho que eu só deixei doer. A dor se transformou em música. A outra menina assentiu, tocada. E naquele instante, Naomi entendeu. Agora ela era referência. Alguém havia se inspirado nela. E isso mudava tudo. Na saída, encontrou Elisa à porta. Você tem planos para o futuro? Perguntou a coordenadora. Naomi pensou por alguns segundos. Quero tocar, ensinar talvez. Mas, principalmente, quero fazer com que outras meninas como eu saibam que elas podem. Que elas têm o direito de sonhar com o impossível. Elisa sorriu orgulhosa. Então você está no lugar certo. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Naomi ia para o conservatório todas as manhãs e para a escola regular à tarde. Mas agora, a escola já havia diferente. O próprio Sr. Whitman, visivelmente constrangido, passou a cumprimentá-la nos corredores com um sorriso travado. Não era arrependimento real, mas era o mais próximo de respeito que ela conseguiria dele. Tasha, por sua vez, andava mais quieta. Certa tarde, Naomi a encontrou na biblioteca sozinha, olhando uma partitura. Foi bonito o que você fez, disse Tasha, sem encará-la. Eu nunca tinha sentido isso ouvindo música. Eu também nunca tinha sentido tocando, respondeu Naomi. Até fazer aquilo por alguém. Elas não se tornaram amigas, mas o clima entre elas mudou. De comparação para reconhecimento. De rivalidade para admiração mútua, ainda que silenciosa. Naomi agora andava com o violino às costas e os olhos no horizonte. A menina invisível havia se tornado presença. E sua história, antes abafada por olhares e julgamentos, começava a ecoar por salas, palcos e corações. E o melhor, tudo isso sem precisar mudar quem ela era. O som do violino ecoava pela sala multiuso de uma escola pública em outro bairro da cidade. Naomi estava em pé, tocando a primeira parte de Rastro de Silêncio para uma plateia inusitada. Cerca de 20 alunos do ensino fundamental, sentados no chão com olhos arregalados e bocas entreabertas. Quando a última nota soou, o silêncio foi seguido de palmas tímidas, depois mais fortes, e por fim um burburinho de perguntas. Você que compôs isso? É verdade que você não sabia ler partitura? Como você aprendeu a tocar desse jeito? Naomi sorriu, ainda um pouco tímida, mas mais segura do que nunca. Eu aprendi, escutando primeiro o que vinha de dentro. Depois,
Os professores me ajudaram a colocar isso no papel. A apresentação fazia parte de um novo projeto do conservatório, Música que Inspira, que levava artistas em formação para contar suas histórias e se apresentar em escolas periféricas. Naomi foi a primeira aluna escolhida para estrear a iniciativa. Porque sua história representa tudo o que esse projeto quer mostrar, explicou a coordenadora Elisa no dia do convite. Não é só sobre música. É sobre encontrar a própria voz onde antes havia silêncio. Naomi aceitou sem hesitar. E a cada escola visitada, mais perguntas surgiam, mais olhos brilhavam, mais pequenas Naomis começavam a surgir. Certa manhã, depois de uma dessas apresentações, uma menina se aproximou com um caderno nas mãos. Eu escrevi uma música. Não sei se está certa, mas eu queria que você visse. Naomi pegou o papel com cuidado, leu os versos escritos embaixo de notas improvisadas e respondeu: está mais do que certa. Tá do seu jeito. E é assim que começa. Era como ver a si mesma. E isso, para Naomi, era mais valioso do que qualquer prêmio. De volta ao conservatório, Naomi continuava a evoluir. Agora já tocava peças mais complexas, estudava a harmonia e dava os primeiros passos na composição formal. Mas nunca deixou sua origem para trás. Professora, posso incluir elementos de música africana nessa peça aqui? Perguntou um dia durante a aula de arranjos. Deve, respondeu o maestro. A música é feita de mistura. O que você tem é raiz, é sua. Honre isso. Enquanto isso, a fama de Rastro de Silêncio crescia. A peça foi inserida no repertório de um concerto especial do conservatório. Vozes Novas, o futuro da música. E Naomi foi convidada a ser a solista da noite, diante de uma plateia que incluiria artistas, educadores, jornalistas e representantes de programas culturais estaduais. A notícia chegou por carta, e Marjorie foi quem leu primeiro. Tem certeza que isso é para você? Brincou ela emocionada. Naomi apenas assentiu, segurando a folha com delicadeza. E a senhora vai estar lá comigo. Primeira fila. Mesmo lugar de sempre. Marjorie riu e fingiu orgulho. Primeira fila sim, mas agora com batom e sapato novo, porque minha neta é compositora registrada. A apresentação aconteceria no Teatro Municipal, um dos mais tradicionais da cidade. Um palco onde Marjorie, na juventude, sonhou em tocar, e nunca pôde. Agora não sou eu quem vai subir ali. Mas, de certa forma, sou sim, disse ela na noite anterior ao concerto. Naomi passou os últimos ensaios focada, mas tranquila. Algo dentro dela havia se assentado. Não havia mais medo do palco. Havia respeito e, principalmente, gratidão. No dia da apresentação, enquanto ajustava o broche no vestido, Naomi olhou no espelho e enxergou mais do que a própria imagem. Viu a menina que chorou no banheiro da escola. Viu a avó ensinando os primeiros acordes. Viu todas as crianças que a ouviram nas escolas e disseram: eu também quero. E soube que ali, naquele palco, ela não estaria sozinha. Estaria carregando vozes que nasceram do mesmo silêncio que um dia quis calá-la. O Teatro Municipal era imponente. Lustres dourados pendiam do teto. Fileiras de assentos vermelhos ocupavam o salão em curvas elegantes, e uma leve fragrância de madeira polida preenchia o ar. As luzes do palco ainda estavam apagadas, mas o público já tomava seus lugares com expectativa. Na primeira fileira, exatamente no centro, estava Marjorie, vestido azul escuro, cabelo preso com cuidado, sapatos novos. No peito, o mesmo broche em forma de clave de sol que agora também enfeitava o vestido da neta. Ela segurava o programa do evento como quem segura uma relíquia. Naomi Williams, Rastro de Silêncio, solo e composição original. O maestro subiu ao palco e fez uma breve introdução sobre o programa. A orquestra já estava posicionada. Naomi, no entanto, não entrou com eles. Ela era a última, a estrela da noite. Nos bastidores, Naomi esperava em silêncio, o violino no colo.
as mãos calmas, o coração firme. Ela não estava nervosa, estava pronta. Quando seu nome foi anunciado, a plateia silenciou. Alguns já a conheciam pela história que circulava nas redes escolares. Outros estavam ali apenas por curiosidade, mas ninguém sabia o que realmente ia acontecer. Naomi entrou devagar. As luzes focaram nela. Um único ponto de luz, como se todo o teatro fosse agora um lugar íntimo, silencioso e sagrado. Ela olhou para a primeira fila. Marjorie sorriu, os olhos marejados. Naomi respirou fundo e tocou. A primeira nota não era mais um sussurro, era uma saudação. A segunda, uma lembrança. A terceira, um reencontro. E então, a música ganhou vida. Rastro de Silêncio era agora mais do que uma melodia. Era uma narrativa viva, onde cada frase musical carregava um capítulo de sua história. O medo, a dor, o deboche, o abraço, a resistência, o recomeço. A plateia sentia. Cada nota entrava como vento em janela fechada. Algumas pessoas fechavam os olhos, outras choravam sem perceber. O som do violino parecia costurar no ar todas as feridas que Naomi já teve que esconder. E ao chegar na parte final da composição, onde a melodia volta à sua forma mais suave, como um retorno à origem, Naomi desacelerou o arco. A última nota foi longa, doce e firme, como uma despedida, como um recomeço. O teatro explodiu em aplausos. Pessoas de pé, gritos abafados entre palmas. Marjorie levou as mãos ao rosto e chorou. Mas agora não era choro de dor. Era alívio, era orgulho. Naomi curvou-se com elegância e, antes de sair do palco, apontou discretamente para a avó na primeira fileira. Essa música tem nome, e esse nome é Marjorie, disse com o microfone entregue pelo maestro. Tudo o que eu sou nasceu de uma mulher que nunca pôde subir nesse palco. Então hoje eu toco por ela e por todas as outras que nunca puderam ser ouvidas. Silêncio. E depois um novo aplauso, ainda mais forte. Na saída, a imprensa local quis entrevistá-la. O conservatório anunciou que Rastro de Silêncio seria incluída nos arquivos de referência do programa estadual. Mas Naomi, já de volta ao camarim, sentada em frente ao espelho, apenas sorria para si mesma. Ela não precisava de manchetes. Ela já tinha o que mais importava: a certeza de ter deixado um rastro, não de esquecimento, mas de presença. Naquela noite, ao chegar em casa, Marjorie pendurou o programa do evento na parede, ao lado da velha fotografia dela com o violino, décadas atrás. Agora 2 gerações estavam ali, lado a lado, e Naomi, olhando para o violino na cadeira, disse baixinho: "A senhora tocou comigo hoje, e vai tocar para sempre."